Graça e paz a todos, queridos irmãos. Vamos hoje estar falando sobre um pouco de esperança, né? E de sabedoria que nós temos que ter durante esses dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo aí um período de ameaças de guerra e muitas pessoas estão ficando desesperadas, né? Por causa dos acontecimentos lá da Rússia e da Ucrânia. Esse vídeo então vai servir para mostrar para vocês que ainda falta muita coisa para acontecer. E isso nos deixa um pouco esperançosos, mas ao mesmo tempo sabemos que quanto mais rápido as coisas acontecerem, mais rápido vai ser a vinda do reino. Só que nós temos que saber certinho, né, os acontecimentos para que nós não ficamos enganados e preocupados desnecessariamente. Mateus capítulo 24, né, Jesus Cristo ele fala a respeito disso. Vamos lá. Essa profecia de Mateus capítulo 24 ela é dupla, tá? Ela tanto aconteceu no primeiro século, por volta do ano 70 ali, um pouco antes, até culminar com a destruição de Jerusalém e a destruição do templo, como também ela profetiza com relação aos últimos dias mesmo, quando Cristo voltará visivelmente e tudo acontecerá. Então preste atenção no que ele falou. Jesus, em resposta, Mateus capítulo 24, verso 3, lhes disse: Cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, ou sou ungido, né? E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e notícias de guerra. Cuidado para não ficar apavorados, pois estas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Então presta atenção aqui que Jesus Cristo está falando, né? Cuidado para não ficar apavorados, certo? Então, quando Jesus Cristo fala que a gente ouviria falar de relatos de guerra e de guerra, a gente não deveria ficar apavorado, né? Porque ainda não era o fim, tá vendo? Cuidado para não ficar apavorados, pois ainda não é o fim, certo? Por quê? Porque vai acontecer nações levantar contra nação, reino contra reino. Então, o que está acontecendo agora? Uma nação, né, a Rússia, ela decidiu invadir o território de uma outra nação, certo? E muito que se fala na mídia sobre o que está acontecendo, de fato não é o que está acontecendo lá. Então não dá para acreditar também na mídia, mas o fato é que a Rússia se levantou contra a Ucrânia. Só que Jesus Cristo falou que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Então a gente deve esperar um período em que as coisas vão ficar ainda mais perturbador e mais tenso, tá? Vão ser várias e várias nações se levantando uma contra as outras. Isso já aconteceu algumas vezes, tá? Durante a história toda do cristianismo. Sempre houve, né? O Império Romano, depois veio o Império Otomano, aí depois veio as potências da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? França, com Napoleão. Então sempre teve isso. Então isso tudo é cumprimento dessas profecias aí. Só que o que a Bíblia fala aqui, né, ela está referindo-se aos acontecimentos que iriam culminar com a vinda de Jesus. Se você pegar todo o contexto de Mateus 24, você vai ver que no final ele fala da vinda do Filho do Homem. Então, embora esses eventos também fazem parte, né, dos sinais que iria acontecer, mesmo porque em todos os períodos das eras, os cristãos ficaram esperando o fim. Né? Quando Napoleão começou a invadir toda a Europa e foi em caminho da Rússia, todo mundo achou que ali poderia vir o fim, né? Muita gente, muitos cristãos naquela época, talvez imaginaram que agora seria o fim. E olha só quanto tempo passou, né? E ainda ele perdeu para a Rússia, os exércitos dele passaram fome, foram congelados e nada aconteceu, né? Com relação à vinda definitiva de Jesus. Também teve a Primeira Guerra Mundial, né? Que muitos cristãos esperavam que aquilo ali seria o fim, né? Por causa da guerra. A guerra passou, né? Nada aconteceu. E depois veio a Segunda Guerra Mundial, né? Todos conhecem, 1939 até 45 por aí. Uma guerra longa, dura,
né? Muitas pessoas morreram e muitas pessoas naquele tempo imaginavam. Deu sono agora. Muitas pessoas naquela época imaginavam que iria vir o fim, né? E da mesma maneira hoje, muitas pessoas têm atribuído o fim por causa da invasão russa à Ucrânia. De fato, essa invasão em si, ela não recorreria em muitas coisas. Mas o problema que está por trás dessa ação é que pode haver um conflito nuclear, né? E as pessoas hoje temem um conflito nuclear, uma terceira guerra mundial. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que existem coisas que precisam acontecer antes de Jesus voltar. Então não adianta espernear, não adianta chorar, não adianta ficar preocupado, né? Como Jesus Cristo falou aqui, né? Vocês ouvirão falar de guerras e notícias de guerra. Cuidado para não ficar apavorados. Então, gente, cuidado, tá? Não precisa ficar apavorado. A gente tem que orar pelas pessoas, tá? Tanto da Rússia quanto da Ucrânia, que estão passando por problemas devido às ações, né, dos governantes do mundo, que é a elite mundial. Então eles arrumam os problemas e as pessoas que sofrem, né? A população da Ucrânia não tem nada a ver com o que está acontecendo e está sofrendo. Também os russos estão sofrendo, então a gente tem que ter, né, compaixão dessas pessoas e orar por elas. Mas isso ainda não é o fim, tá, gente? Não é o fim. Tem muita coisa que tem que acontecer ainda. Então vamos lá, vamos falar algumas coisas que tem que acontecer para vocês não ficarem desesperados aí. Vamos lá. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 11, tá? O Senhor Jesus ele dá essa revelação a João. Presta atenção. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, enquanto ele me dizia: levantas para medir o santuário do templo de Deus e o altar, e os que estiverem adorando ali. Mas quanto ao pátio fora do santuário do templo, deixo de fora, sem medi-lo, porque foi-lhe dado às nações, e elas pisarão a cidade santa por 42 meses. Então aqui, gente, é a alusão a uma passagem de Lucas em que Jesus Cristo fala sobre o tempo designado das nações, tá? O tempo que as nações pisariam Jerusalém. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, explica que a igreja, né, a igreja judaica, a igreja começou sendo judaica, com apenas judeus, ela receberia gentios, né? Ele compara ali então como uma oliveira, e essa oliveira seria tirado galhos que não produziam frutos, que são aqueles judeus que não creram em Jesus, certo? Para enxerto de oliveira brava ou silvestre. E Paulo explica que isso representa a entrada de gentios na igreja. Então a igreja que era só judia, né, de judeus, filhos legítimos de Abraão, passou a ter também ali, por meio de enxerto, por meio de Jesus, filhos que não eram de Abraão, ou seja, pessoas das nações, oliveira brava, certo? Então, em Cristo, a oliveira ali, ela ganha novos adeptos, para se tornar uma só, né, por meio de enxerto. Então, havia então a igreja de judeus e gentios juntas. Essa aí é a congregação cristã, a igreja de Cristo. E nesse período em que entraria gentios, né, nessa igreja, Jesus chama de templos dos gentios, tá? Que ele falou que Jerusalém seria pisada até que termine esse tempo, o templo dos gentios. Nós não vamos entrar nesse texto agora, mas é porque aqui fala sobre isso, né, a medida do templo e tal, e da cidade santa, e as nações pisarão por 42 meses. Aí, ó, este é o ponto que eu quero mostrar para vocês. Farei as minhas duas testemunhas profetizarem por 1260 dias vestidas com pano e saco. Muitas pessoas acham que essas duas testemunhas aqui serão pessoas literais, tá? Será a volta do profeta Elias e o profeta Moisés. Só que, biblicamente aqui, você vai ver, por todas as profecias, que essas duas testemunhas representam também, é um tipo da igreja, tá? É um tipo da igreja. A igreja, ela recebe vários tipos nas escrituras. Então, um dos tipos dela é a representação das duas testemunhas. Quer dizer, ela vai ter um papel duplo na pregação, tá? E no testemunho. Esse papel duplo, ele se assemelha de Moisés e se assemelha de Elias. Isso com relação a um tempo muito específico do Evangelho.
tá? Isso está relacionado a exatamente a igreja do tempo do fim, porque as outras igrejas, né, de Cristo, entre as eras, né, porque sempre morreu gente e nasceu gente, a igreja de Cristo sempre viveu desde que ele fundou esta, no Pentecoste, quando ele derramou o Espírito Santo. Então a igreja sempre existiu, sabe? Sempre existiu a igreja. E a igreja, gente, não é a igreja católica, não é a igreja evangélica, não é a igreja batista. A igreja são pessoas verdadeiras que aderiram ao evangelho de Cristo e vivem em Espírito Santo, em conduta de santidade, tá? Mesmo que essa igreja às vezes ficou sonolenta, porque as duas dormiu, né? Na ilustração de Jesus das noivas, dos dois grupos de noiva, que também é um outro tipo, né? A noiva para a igreja é um outro tipo, né? E lá ele fala exatamente da característica que haveria na igreja dele, que noivas dormiriam e outras ficariam acordadas. Só que as duas noivas dormem na ilustração, certo? Até que houve uma voz e um grupo todas despertam, só que um grupo tinha óleo e o outro não tinha. Quer dizer, sempre houve a igreja de Cristo, né? O joio e o trigo conviveram juntos, e os dois grupos, por um certo período, ficou muito confuso, né? A crença, as doutrinas, as coisas ficaram muito confusas. Por isso que a gente vê muitas coisas estranhas, né, dentro da Igreja Católica, e era a única igreja que existiu de 300 depois de Cristo até mais ou menos 1500. Então, onde estava a Igreja de Cristo? Estava na Igreja Católica, né? As pessoas estavam ali dentro, os verdadeiros cristãos estavam ali dentro. Então, esses verdadeiros cristãos, por algum motivo ou outro, passaram a ter dificuldade de entendimento, né, de esclarecimento bíblico sobre alguns pontos. Mas mesmo assim eles continuaram sendo verdadeiros, né, amando o Evangelho, amando a pessoa de Jesus, se purificando, se santificando das maneiras que eles podiam, né, de acordo com as suas circunstâncias. Sempre estiveram ali presentes. Como hoje também eles estão presentes nas igrejas nominais, né, evangélicas, católicas, e como também, no meu caso, não frequentando uma igreja nominal, quer dizer, não frequentando uma igreja com placa, né? Então a Igreja de Cristo ela subsistiu durante as eras por essas formas, tanto dentro quanto fora das religiões nominais. Então, as religiões nominais em si, quando a gente fala assim, igreja católica, igreja batista, elas em si não são a igreja de Cristo, tá? Em si não são a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo está ali dentro, está presente. Pessoas cristãs verdadeiras estão ali no meio, né, junto com o joio, né, que é muito natural de acordo com o que Jesus Cristo falou. Então essas duas testemunhas, elas representam os cristãos do tempo do fim, bem específico. Por quê? Porque aqui ele está falando sobre os 1260 dias, que é o período do profetizar, né, dos 3 anos e meio, que vai dar 3 anos e meio. E neste período, como havia, né, a questão da chuva serôdia e a chuva temporã, que vinha primeiro uma e depois vinha no final da colheita outra, antes de começar de fato, né, a colheita, vinha uma chuva, né, no princípio da colheita, e no finalzinho da colheita também vinha outra chuva. Então essa chuva temporã e serôdia, elas representam o derramar do Espírito Santo de Deus, tá? Então, por que no primeiro século houve aquele derramar de Espírito ali naquela igreja? Exatamente porque aquilo ali era a chuva da primavera, a primeira chuva, certo? A primeira chuva que regava para que houvesse uma colheita, entendeu? E essa colheita ela se estendeu durante anos, né? Mais de 2000 anos já, praticamente, tá? Quase 2000, né? 2030 e pouco, alguma coisa assim, vai dar 2000 anos que a igreja foi fundada. Então, nesses 2000 anos, o solo do mundo é aonde tem sido plantado e nascido, né, cristãos, né, o tempo todo tem tido essa questão. Só que no último período da colheita haverá uma outra chuva, né? Essa última chuva, ela vai vir, né, com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser derramado novamente e vai acontecer todas as coisas que o profeta Joel ele testificou. Se eu não me engano, é Joel capítulo 2, né? Capítulo 2, 9. Vamos lá. Joel, capítulo 2. Por aí, eu acho que é por aí. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Então tá aqui, ó. Joel capítulo 2, versículo 28.
certo? Tá aqui, ó. E acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Presta bem atenção nisso aqui, tá? Presta atenção nisso aqui. Então, olha só. As pessoas ficaram ali, né, na época de Pedro, querendo saber o que estava acontecendo. Na verdade, essas pessoas não estão bêbadas, como vocês supõem, pois é a terceira hora do dia. Alguns, quando viram os discípulos, né, de Jesus 120 falarem línguas, alguns suporam que eles estavam bêbados, tá? Pedro toma a palavra e fala que não. Ao contrário, isto é o que foi dito por meio do profeta Joel. Olha aqui, o que o profeta Joel falou? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. E os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os jovens entre vocês terão visões, e os homens idosos entre vocês terão sonhos. Até mesmo sobre os meus escravos e sobre as minhas escravas derramarei meu espírito naquele dia, e eles profetizarão, e realizarei milagres em cima nos céus, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. Então, olha só, o sol será transformado em escuridão, aqui vem outra parte da profecia. Então presta atenção agora, com esses dois versos, vocês vão entender que a profecia que Pedro lhe aponta, né, ela não cumpriu totalmente no primeiro século, porque no primeiro século não teve esses sinais aqui. Qual? O sol ser transformado em escuridão e a lua em sangue. Antes de vir o grande dia do glorioso dia de Jeová, né, de Deus. Então isso não aconteceu nos dias de Pedro, mas Pedro chamou esses dias de últimos dias, certo? Quer dizer, Pedro estava falando então que desde aqueles momentos ali, daquele momento ali em que as pessoas estavam vendo as pessoas ali cristãos falarem línguas, fazer todos aqueles sinais maravilhosos ali, já tinha começado os últimos dias, entendeu? Porque essa profecia de Joel, ela refere-se aos últimos dias, tá bom? Toda profecia refere-se aos últimos dias. Essa profecia de Joel aqui. Então, começou os últimos dias na época de Pedro e ele vai se prolongar até quando Jesus voltar. Quando Jesus Cristo volta, acaba os últimos dias. Ok? Entendeu? O que é os últimos dias na Bíblia? Os últimos dias é desde o período do Pentecoste, quando começa ali o Espírito Santo ser derramado, na primeira chuva, e termina quando Jesus volta. Os últimos dias, gente, nada mais é do que o dia também na Bíblia chamado de tempo de colheita, e também chamado de tempo designado das nações. Então esse período aí todo, ele está já em vigor. Estamos vivendo os últimos dias. Nos últimos dias do mundo, certo? Que começou lá quando Jesus Cristo morre, ressuscita e sobe aos céus, né? E aí termina quando ele volta, certo? Este é o período que vocês precisam entender, que a Bíblia chama de últimos dias. Tudo que acontece nesse período é últimos dias, certo? Por isso que Jerusalém foi destruída em 70, era comum, mas foi nos últimos dias, de acordo com a profecia. Entendeu? Por isso. Agora presta atenção aqui, ó. Farei minhas duas testemunhas profetizarem por 1260 dias vestidas com saco e pano e saco. Elas são simbolizadas pelas duas oliveiras e pelos dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Aqui faz alusão ao texto de Zacarias que nós já estudamos no canal. Vocês podem depois procurar, tá? Também é um tipo da igreja. Os candelabros é o tipo da igreja. Em Apocalipse já são representados como 7, né? Aqui em Zacarias é representado como 2 candelabros, 2 oliveiras. Por que 2? Porque são as duas casas de Israel, tá? Judeus e gentios na igreja de Cristo, as duas casas de Israel. Se alguém quiser lhe causar dano, sai fogo de sua boca. Então, presta atenção, ó. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção na profecia de Oséias? Aqui, ó. Em cima no céu e sinais abaixo na terra: sangue, fogo
Tá vendo? Ó? Fogo, fogo, certo? Então, ó, sai fogo das suas bocas. Ou seja, uma pronúncia desses homens, né, vai causar fogo caindo do céu. Se alguém quiser causar dano, assim será, terá de ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu, de modo que não caia chuva durante os dias do seu profetizar. Tem autoridade de transformar água em sangue. Olha aqui, ó. Realizarei milagres em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra. Sangue. Tá vendo? Porque sangue, ó. Essa aqui que é a referência, tá? Tanto aqui em Pedro como em Joel também vai falar sobre a mesma coisa, certo? Aqui, ó. Mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo, coluna e fumaça, certo? Então, essas duas coisas aqui estão relacionadas com o testemunho das duas testemunhas, dos dois, da Igreja de Cristo, né? Representada aqui pelas duas casas de Israel, pelas duas oliveiras, pelos dois candelabros, pelas duas testemunhas. Entendeu agora? Então, para o fim chegar, né, nós primeiro temos que ver isso acontecer. A chuva, ela ainda não caiu, certo? A chuva ainda não caiu. Vamos pegar aqui a outra versão. Aqui, ó. Portanto, olha o que o Tiago fala. Portanto, exercei paciência, irmãos, até a presença do Senhor, ou vinda do Senhor, né? E parousia, ou vinda. Eis que o lavrador fica esperando o precioso fruto da terra, exercendo paciência com ele, até que venha a chuva temporã e a chuva serôdia. Certo? A primeira chuva e a última chuva. Então, esse texto aqui, Tiago correlaciona, né, a vinda de Jesus com isso, tá? Paciência precisamos ter. Por quê? Porque o ciclo ele tem que acontecer, a primeira chuva e a última chuva. Se não tiver a primeira chuva e a última chuva, não tem um ciclo completo, não pode se fazer a colheita completa. Por isso que ele está falando da paciência, exercer a paciência, até a vinda do Senhor. Não adianta a gente achar, porque o Senhor já começou a colher desde o primeiro século, que já terminou, não terminou. Precisa da chuva serôdia, né? Vem a chuva temporã, a primeira, e depois vem a chuva serôdia, a última, certo? Então, o derramado do Espírito Santo na primeira igreja ali, na primeira igreja, é a representação da chuva temporã, a primeira chuva. Nessa primeira chuva houve milagres, houve falar em línguas, houve várias coisas, certo? Várias coisas. Pedro curou doentes, Paulo ressuscitou mortos, houve grandes coisas poderosas. No fim também, na chuva serôdia, na última chuva que vai acontecer, antes do Senhor voltar, haverá também uma grande manifestação do Espírito Santo de Deus nos seus servos, na igreja. Então a igreja vai estar causando dano à terra, certo? E para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Quando tiverem terminado de dar o testemunho, a fera que sobe do abismo guerreará contra elas. Tá vendo? Elas, as duas testemunhas. As vencerá e as matará. Ok? Só que aqui eu quero que vocês entendam uma coisa. As vencer e as matar não significa que todos morrerão. Tá? Porque as vencer significa que, aqui no caso, significa que muitos serão presos. E as matar significa que realmente muitos serão mortos.
Por que vencer e matar? Porque aqui está falando, né, que a igreja passará por um período como Elias e como Moisés, entendeu? Do mesmo jeito que Moisés ele morreu de fato, né? E Elias, ninguém sabe o que aconteceu com Elias. Elias, na verdade, fugiu da rainha Jezabel, que a rainha Jezabel é um tipo do anticristo, né? É um tipo da fera que sobe do abismo. Então, ele fugiu, né? Ele até questionou Deus por que ele era o único que, que tinha sobrevivido. Aí Deus falou assim, lá em Romanos capítulo 11, explica isso. Quando ele advertiu a Deus, porque foi só ele que sobreviveu, Deus falou assim, olha, eu deixei sobrar 7.000 que não se curvaram, né, perante Jezabel, né, e nem se curvaram diante de Baal. E veja que Jezabel e Baal é a mesma prefiguração do anticristo, porque a Jezabel fazia os servos de Deus se curvarem a Baal, e o anticristo fará os servos de Deus se curvar perante Satanás, de acordo com o capítulo 13 de Apocalipse. Então é a mesma coisa, é apenas um tipo, certo? Elias e Moisés aqui, eles são trazidos aqui nesse contexto para entender qual será a situação da igreja, que estará passando por um grande revivamento espiritual do Espírito Santo, que será derramado, estará fazendo muitas obras poderosas, só que aí neste momento, depois de 3 anos e meio, a fera que sobe do abismo, né? Essa fera que sobe do abismo que representa o anticristo, certo? Que são, de acordo com o capítulo 9 de Apocalipse, são criaturas que estão presas no terrom, no abismo, né? Que serão soltos por Satanás. Então, uma dessas criaturas vai se colocar como Deus, né? E se colocar como o Salvador da humanidade. Então, ele vai perseguir os cristãos, certo? Seus corpos ficarão na rua larga, na rua da principal. Seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, que em sentido espiritual se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi morto na estaca ou na cruz. Certo? Então, essas coisas, pessoas, não aconteceram ainda. Para ter o fim, né, para chegar ao Armagedon, primeiro tem que acontecer tudo isso, certo? Nem a grande tribulação começou ainda. Nem a grande tribulação começou ainda. A gente não sabe se o anticristo já está por aí. Mas uma coisa nós sabemos. Ainda a igreja não teve esse despertar do Espírito. Porque aqui está falando que quando isso acontecer, nós vamos ver os cristãos cheios de Espírito fazer sentenças de julgamento e cair fogo do céu e cair coisas na terra e água se transformar em sangue. É a palavra de Deus, gente. Não dá para negar isso, certo? E não dá para espiritualizar isso como as pessoas fazem. Jesus Cristo falou que não vai passar um iude das palavras de Deus sem que ela se cumpra. Então, pode ficar tranquilo, ainda não é o fim. Não é. Você vai saber exatamente quando for o fim. Porque você vai ver. Você, se for um verdadeiro cristão, você vai estar falando, talvez em línguas. Você vai estar cheio do Espírito, você vai estar compreendendo todas as coisas. Mais do que nunca, você vai ter a sua visão clara de tudo, né? E você também vai ver pessoas fazendo milagres, fazendo coisas maravilhosas em nome do Senhor Jesus, certo? E vai ser exatamente um período em que as pessoas vão ser proibidas de falar de Cristo, né? Mas vai ter esse período aí antes aí, de 3 anos e meio, 1260 e poucos dias, 1260 dias, tá? Isso aqui está relacionado também com o livro de Daniel, capítulo 12, tá? Nós não vamos trazer hoje, mas tem uma profecia muito legal aqui linkada com isso, certo? Lá no capítulo 12 de Daniel. Então essas coisas vão acontecer. Vão acontecer. Talvez eu às vezes penso que pode ser até numa outra geração, sabe? Talvez ainda todas as coisas que estão acontecendo no mundo estão preparando o mundo para o mundo ficar cada vez mais globalizado, cada vez mais alinhado com o plano da nova ordem mundial, porque ainda nós sabemos que os governantes do mundo não têm total influência sobre as pessoas e controle. Então ainda falta um pouco mais de legislação, um pouco mais de algumas coisas têm que ser quebradas nesse mundo atual. Por exemplo, a moeda, né, tem que ser uma moeda única, né, para você ter um controle geral de todas as pessoas, para que todas as pessoas adorem a besta.
você precisa de um sistema único de dinheiro, né? Hoje, do jeito que está repartidas as moedas, não está ainda propício para que o anticristo ele se imponha sobre todas as pessoas. O sistema de comprar e vender ainda, por mais que já evoluiu muito com os cartões de crédito, com Pix, com tudo isso, né, com dinheiro digital, ainda você encontra falhas, né, porque ainda tem dinheiro em papel, né? Então você pode conseguir um dinheiro em papel e conseguir comprar e vender sem adorar a besta. Então tem coisas que eu acredito que ainda precisa acontecer no cenário mundial. Por isso que eles estão falando tanto de nova ordem mundial agora, né? Se vocês estudam um pouco sobre esses assuntos, que a maioria das pessoas chama de teoria da conspiração, vocês vão ouvir falar que existe um governo por trás do mundo que está tentando unificar todos os governos. Se chama Nova Ordem Mundial. E essa Nova Ordem Mundial, ela vai ter uma moeda única, ela vai ter um governo único, certo? Lá no Apocalipse capítulo 17, ela explica que esse governo único ele vai ser regido por 10 reis, entendeu? 10 reis. Desses 10 reis, 4 irão brigar. E dessa briga, um chifre grande vai aparecer e vai quebrar 3, certo? 3 vão ser humilhados. E esse chifre grande é exatamente o reino do anticristo, quando o bicho começa a pegar de verdade. Nunca foi e nunca será tão difícil do que quando isso acontecer, gente. Então, por enquanto, ainda, por mais que estamos vivendo em problemas, por mais que estamos tendo dificuldades, apreensões por causa das guerras, das notícias de guerra, vírus, né? Picadinha, por mais que tenha todas essas coisas acontecendo, não precisa ficar doido, não precisa ficar temeroso, porque ainda não está acontecendo, tá? Eu estou fazendo esse vídeo para ajudar os irmãos a ficarem mais tranquilos, porque tem muita gente que já está achando que o Armagedon está chegando, né? Tem gente aí que está querendo vender casa, parar de estudar, né? Pedir conta do emprego. Então, cuidado com esses tipos de ações, para você não se frustrar, porque se dá uma melhoria no sistema atual agora, eles implantam essa nova ordem, pode ser que dê um período aí um período grande aí de prosperidade para esse mundo ainda, a ponto das pessoas se enganarem mais uma vez. Como sempre aconteceu, o diabo ele é mestre de fazer isso. Né? Depois que teve a Primeira Guerra Mundial, todo mundo achou que ia ser o fim. Mas depois você vê, o mundo deu uma melhorada, pum, Segunda Guerra Mundial. Todo mundo achou que ia ser o fim. Aí o mundo deu uma melhorada, economia bombando, isso, pessoas adquirindo bens, e papapá. Então, isso pode acontecer mais uma vez, gente. Estão se controlando já o vírus, né? Embora a economia está muito para baixo, pode ter uma guinada aí dependendo dos acontecimentos e as coisas voltarem a subir de novo. E aí as pessoas vão perder a fé. Muitas pessoas vão perder a fé porque elas estão colocando que o fim está chegando agora. E isso pode acontecer, tá? Não é impossível acontecer. Como também, gente, pode acontecer das coisas desencontrar agora para baixo e realmente acontecer tudo isso aí. Então as duas coisas podem acontecer. O que temos que fazer? Manter nossa vigilância. Estar atento. Ler, entender, meditar, orar, né? A gente precisa fazer isso. Mas também a gente não precisa ficar desesperado, como Jesus Cristo falou, né? Lembre-se disso. Chuva serôdia. Chuva temporã. Chuva temporã, primeiro século, aconteceu. Estamos esperando com paciência a última chuva. Essa última chuva vai trazer uma bênção de Espírito Santo para os verdadeiros cristãos, para aqueles que não são joio, mas são trigo. Depois vai ter uma grande perseguição. Esse Espírito Santo vai ser como se fosse uma injeção de ânimo, gente. Entendeu? Para a gente suportar tudo que vai acontecer. Olha aqui. Quando tiverem terminado de dar seu testemunho, a fera que sobe do abismo guerreará contra elas. Entendeu? Então, Jesus ele vai estar fortalecendo e confirmando para a sua igreja que ele tem uma igreja aqui na terra. Ele vai confirmar isso por meio da chuva, da última chuva. Então, todos aqueles que têm qualquer motivo de duvidar, vai sanar essa dúvida, porque vai chegar o Espírito Santo nos nossos corações. Não que ele não já esteja, ele já está. Mas ele vai vir, né, como chuva dessa vez.
E aí vai acontecer muitas coisas poderosas. Muitos milagres vão acontecer. Essa vai ser a injeção que você vai ter para esperar o seu Senhor chegar. Porque as coisas vão piorar muito quando o chifre pequeno, quando a fera que sobe do abismo, ela se manifestar. Entendeu? A igreja passa pela tribulação, tá? Não existe pré-tribulacionismo, a igreja vai passar pela tribulação. A igreja vai ter que ser santificada no sangue de Jesus na tribulação. A igreja vai ter que se manter de pé na tribulação, né? Quem se manterá de pé na vinda do Filho do Homem? A igreja tem que estar de pé, né? E aí, quando Jesus vem e salva a igreja toda, aí começa sim o Armagedon, né? Que é a destruição. Até lá, então, nada de ficar preocupado, né, excessivamente com esses eventos, porque eles ainda não aconteceram, né? Esses sinais agora que estamos vendo pode ser um sinal de que isso pode estar próximo a acontecer, mas ainda não está acontecendo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter uma visão um pouco mais clara, né, das profecias bíblicas. A vantagem de você estudar a profecia bíblica, queridos irmãos, a vantagem é de você ficar posicionado, entendeu? É igual o trader, né? O trader que faz compra e venda de ativos. Se ele saber entender a geopolítica, ele sabe ficar bem posicionado. Se ele não está por fora de tudo, ele toda hora vai ficar dando tiro em falso. Vai ficar perdendo dinheiro. Vai acabar quebrando. Por quê? Porque ele vai achar, por exemplo, que vai acontecer alguma coisa e não acontece. E ele vai e perde dinheiro. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso. Entender que o posicionamento correto do cristão, quando ele entende as profecias bíblicas, é muito melhor de quem não entende, que tem apenas a fé, né? Não é que seja errado também você ter só a fé. Quem vai ter fé em Jesus também vai ser salvo. Mas às vezes a pessoa fica se frustrando, né? Porque às vezes fica esperando que o fim vai chegar e não chega, depois espera de novo que o fim vai chegar e não chega. Às vezes é tido até como falso profeta, porque sai falando por aí para as pessoas que o fim vai chegar, marcando datas, né? Isso não é legal, tá bom? A gente tem que ter ciência das profecias que vão acontecer, mas de olho na Bíblia. A gente não pode só pegar a profecia de Mateus e esquecer Isaías, Zacarias, Joel, tudo, todo o contexto. Tem que pegar toda a Bíblia. Inclusive o livro de Enoque também nos ajuda a ver mais claramente, encaixa melhor as partes que a Bíblia ainda parece que faltam umas partes, né? Algumas coisas não faz ligação, aí a ligação está no livro de Enoque, tá? Então eu recomendo vocês estudarem. Eu estou muito feliz, né, de ter feito esse vídeo. Vamos voltar aqui para as raízes do canal, voltar a focar em Bíblia, esquecer um pouco assuntos polêmicos, né, assuntos de religiões. Vamos focar de novo na Bíblia, do que realmente interessa, né? Importa Cristo seja pregado em todas as nações, e este que é o meu papel. Não apenas ficar entrando em assuntos polêmicos de religiões, isso e aquilo. Né? É bom falar, né, sobre esses assuntos também para ajudar as pessoas a se libertarem das cordas, né, das religiões. Mas o foco do canal é estudo bíblico. Quem quiser, né, assistir os vídeos que eu fiz sobre aquele tema, né, sobre a reação do discurso lá, pode me chamar aqui manda mensagem para mim, né? Manda mensagem para mim aí. E aí eu mando o link eu não excluí o vídeo do canal, eu apenas coloquei os vídeos como estando privado. Quer dizer, se você quiser assistir, se você quer entender um pouco melhor sobre o assunto, me pede que eu mando, tá? Sobre esses assuntos polêmicos eu quero, por enquanto, deixar no canal de lado, né? Eu quero focar aqui nos estudos bíblicos, tá? Infelizmente a gente vê, né, que tem muitas coisas erradas acontecendo à nossa volta, mas o melhor remédio é Jesus, tá? O melhor remédio é Jesus, o melhor remédio é Bíblia, o melhor é profecia. Quem estuda a Bíblia, quem estuda profecia, vai claramente entender quais são as amarras aí das religiões, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, em nome de nosso Deus e Pai, Yod, Re, Vav, Re. Yah dos exércitos.